Olá pessoal, tudo bem? Para quem não conhece, meu nome é Lilo, trabalho com TI, sou da turma de computação da UFSCar 91, bem antigo, vamos dizer, né? Moro em Porto Velho, Rondônia. Aqui eu sou professor universitário, sou funcionário público, também dou algumas consultorias eventuais para algumas empresas aqui e principalmente sou pai de 5 filhos. Trabalhei bastante. E realmente ser pai de 5 filhos é um desafio, ainda mais nessa sociedade que nós estamos. E eu estou aqui agora justamente para explicar o porquê do canal e o porquê desse primeiro assunto. Vai ter outros assuntos, mas porquê desse primeiro assunto ser tão controverso, né? Primeiramente vamos explicar o canal. O canal é uma das maneiras que eu consegui lidar com os 5 filhos é tentar sempre conversar, né? Nunca tentar impor muita coisa, mas conversar. Então nós temos nossas horas, nossos momentos, o almoço é um deles. É, Graças à pandemia, que agora estou trabalhando home office, a gente tem um cafezinho no final da tarde que a gente também conversa muito. À noite, geralmente, a gente assiste algum filme, algum seriado, a gente faz alguma coisa em família juntos antes de dormir. Final de semana é brincadeira, mas sempre que tem uma oportunidade a gente conversa. E eu gosto de conversar, né? Meus amigos estão aí para dizer o quanto eu gosto de bater papo, né? E o problema é que, de vez em quando, alguma das crianças vem com alguma informação da rua que eu acho uma informação meio equivocada, né? Eu falo, opa, não, não filha, não filho, não é bem assim, eu acho que não é bem assim, né? Então eles trazem da percepção, não sei se é das mídias sociais, dos amigos, do colégio, da onde, e eles têm uma percepção que fala, olha, não é bem assim, deixa eu explicar o meu ponto de vista, né? E sempre nessa maneira, né? Dialogando, dialogando. Olha, o seu pai acha isso, né? Não que ele seja o dono da verdade. Então sempre quando acontece isso eu venho, trago, entro na história, trago a minha versão dos fatos e eu sempre falo, nem tudo que você vê por aí é verdade. Você tem que criar um filtro para isso. Vocês têm que criar um filtro, né? E podem usar e abusar do pai e da mãe de vocês, que são as pessoas que estão aqui para sempre apoiar vocês, para discutir, trocar ideias. E eu sempre fui aberto em relação a isso. E agora vamos falar do porquê do episódio, né, desse assunto tão controverso, o nazismo. E foi justamente esse assunto que veio a ideia do canal, né? Na semana passada, agora, na semana passada, estamos em julho de 2021, uma das minhas filhas chegou, olha pai, ouvi falar que o presidente ele é nazista, fascista. Aí eu, complicado, né filha, você afirmar isso, mas é a primeira coisa, você sabe o que é o fascismo, o nazismo, sabe o que é isso? Aí ela, sim, é um movimento, eu vi isso na escola, é um movimento que matou milhões de pessoas. Perfeito. Não só matou milhões de pessoas, como no Brasil é proibido ser nazista, é proibido propagar ideologias nazistas, né? Por tudo que eles fizeram, né? Aí, então, se você afirmar que uma pessoa é nazista, eu comecei a usar lógica, né? Se você afirma que uma pessoa é nazista, fascista, então ela deveria estar presa. E por que ela não está presa? Porque se eu colocar qualquer coisa relacionada ao nazismo, fascismo, botar uma camisa com um símbolo, começar a pregar ideologias nazistas, eu vou preso. Vou preso no Brasil, né? Bem que no Brasil é difícil as pessoas serem presas, né? Mas vai tudo bem. Só que rebatendo isso, que eu imagino muito bem quem foi que passou essa informação para elas, eu falei, tá filha, nazismo, a gente sabe que é ruim e é proibido, foi um dos males que aconteceram na história da humanidade, mas vocês sabem o que é o socialismo e o comunismo? Ele falou, sim, a gente sabe muito bem. E eles falaram mais ou menos a parte boa do socialismo e comunismo, que é a igualdade, aquela parte que realmente atrai os adolescentes. Aí eu falei, perfeito, perfeito. Mas você sabia que as revoluções comunistas e socialistas mataram mais que o nazismo?
Aí ela, sério? Sério. Não te contaram essa parte? Não, não contaram. E matou, não é mais, matou muito mais. Então a revolução que aconteceu lá em Stalin, Lenin, eu não sei nem os detalhes, né? Eu só coloquei os nomes ali para ela procurar na internet. A parte, olha, eu estou dando a semente, vai lá e procura mais. As revoluções que aconteceram na China mataram milhões, milhões, muito mais do que o nazismo, muito mais mesmo. E de forma cruel, matando de fome, fuzilando, cerceando liberdade, você não podia pensar diferente, etc, etc. E ela, poxa, sério, sério. E tem um detalhezinho nesse contexto aí. O nazismo é passado. Tudo bem que tem alguns loucos aí que se dizem nazistas, né? Por aí, nos países que permitem ainda falar que você é nazista. Mas o comunismo e o comunismo socialista estão matando até hoje. Foi aí que eu expliquei para elas a questão de Cuba, da Venezuela, é, da Coreia, né, que são ditaduras, onde você não tem liberdade de falar o que você pensa, você não tem liberdade de ir aonde você quiser. É, coisas tipo, você sabia que o cubano não pode sair de Cuba? Coreia não pode sair, você é obrigado a ficar naquele país. Se você quiser viajar para um. Eu quero passar o meu na Disney. Não, não pode. Você não pode nem pensar, que se pensar, puf, já era. Né? E realmente, o que aconteceu com elas, eles passaram uma versão dos fatos. E eu, como pai, eu coloquei mais informações para ela poder tirar as próprias conclusões. Nunca obrigar ela a falar, eu estou certo. Não, tire suas próprias conclusões. Aí no final, né, depois dessa fatídica conversa, né, o nazismo, o comunismo e o socialismo é tão ruim como o nazismo. Perfeito, a gente chegou nessa conclusão, ok. Agora, finalizando, filha, se é proibido eu andar com uma camisa com símbolo nazista, por que não é proibido eu andar com uma camisa com símbolo comunista? Deveria ser proibido também. No Brasil as coisas não. Sempre tem um lado só da moeda, não tentam pensar dos dois lados. Né? E aí que eu falo, os extremos nunca são bons. Né? E nesse sentido, a gente acabou chegando a essa conclusão que deveria ser proibido também esse, esses movimentos. Infelizmente, como o Matheus falou no vídeo de ontem, pessoas mal informadas acabam seguindo esse tipo de ideologia, né? Ideologia que matou e mata milhões de pessoas. E acabei esclarecendo para eles sobre esses assuntos, né? Depois disso aí, a gente, poxa, gostei dessa conversa e que tal a gente conversar isso ao vivo com todo mundo? Vocês viram que ontem não foi da melhor maneira que possível, porque as crianças, quando elas dizem, se eu tivesse filmando a nossa mesa, era beleza, né? E se elas soubessem que não estava filmando, beleza. Né? Mas nesse ao vivo, a minha teve uma delas que não falou nada, no vídeo de ontem não falou nada, ficou com vergonha. E é justamente a que mais fala aqui em casa. Interessante. É a mais dona da verdade, né? Criança, eu sou a dona da verdade, eu sempre estou correto. Mas lá ela não, ela teve vergonha e acabou não conversando. O meu filho maior, o Matheus, ele deu um exemplo, né? E falou algumas coisas bem relevantes, que às vezes a ideologia arrasta pessoas que são de bem mesmo, aquele pai de família que trabalha, que só quer o bem para sua família, mas acaba sendo arrastado por ideologias de pessoas que conseguem arrastar multidões, né? E foi isso. Acho que esse primeiro episódio sobre o nazismo foi só para introduzir, mas a gente vai falar sobre bastante outras coisas aí, sobre bastante outros assuntos. A gente já fez uma reunião de pauta, a gente já tem assunto, já tem 10 assuntos para conversar. O próximo assunto a gente vai falar sobre o que é esquerda, o que é direita, né? Como é que funciona isso, quais são as principais características. Previamente eu passo o assunto, ó, hoje vamos falar de esquerda e direita, então se vocês quiserem, pesquise um pouquinho, né? Pelo tanto de trabalho, às vezes não vou conseguir pesquisar tanto, mas
eu já tenho algumas ideias, né? Já tenho alguns pensamentos sobre alguns assuntos que eles passam, porque o pai é aquele cara que tem que estar preparado para tudo. A filha perguntou, opa, espera aí, deixa eu pesquisar. Não, né? Então o pai tem que meio que preparar para tudo e sempre auxiliar no caminho da educação dos filhos. E é esse o motivo do canal e é isso o motivo de achar interessante compartilhar com vocês. Tá bom, gente? Obrigado. Desculpa qualquer coisa. Deixar bem claro que eu não sou o dono da verdade, é apenas a minha percepção dos fatos que eu tento passar também para as crianças e mesmo assim não obrigando elas a pensar da mesma maneira que eu. Inclusive eu falo que cada um dos meus filhos tem suas próprias ideias, seus próprios pensamentos e o importante sempre é o diálogo. Tá bom? Gente, um abraço e até o nosso próximo episódio, Pai de 5.